Olá, amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A mensagem desta noite está baseada no Evangelho, aliás, na primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 19, que diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém, meus amados irmãos? O tema da mensagem é o tema da Junta de Missões Nacionais. Ele nos amou primeiro. E a ênfase que vamos dar nesta mensagem hoje é esta, né? O amor de Deus que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo, seu Filho. O amor de Deus que se revela aos pecadores em Cristo Jesus. E a razão pela qual nós precisamos amar uns aos outros e pregar o Evangelho é esta. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para ser o Senhor e o Salvador de todo aquele que nele crê. Portanto, amar uns aos outros significa anunciar o Evangelho e proclamar as boas novas do reino. Anunciar às pessoas que em Cristo Jesus há perdão e salvação. Alguns textos que eu quero destacar aqui, na própria primeira carta de João, a partir do versículo 7 até o versículo 10. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O texto de João diz que nós amamos porque Deus nos amou e que nós devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. E o texto diz que todo aquele que ama é nascido de Deus. Quando nós amamos o nosso próximo, nós buscamos o melhor para ele, porque nós devemos amar o nosso próximo assim como nós nos amamos também. E se entendemos que sermos perdoados por Deus e salvos por Jesus Cristo é a maior de todas as bênçãos que alguém pode ter, então nós devemos amar o nosso próximo a tal ponto de desejar que ele também receba do Senhor o perdão para os seus pecados e a salvação para a sua alma. E se alguém se nega ou por alguma razão não obedece esse mandamento, não pensa assim, não age desta maneira, o texto sagrado traz uma palavra dura a esse respeito. Aquele que não ama, diz o verso 8, não conhece Deus, pois Deus é amor. E o verso 9 diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então o amor de Deus se revelou a nós quando ele enviou Jesus Cristo, seu Filho. Esse amor é revelado aqui, né? Ao enviar o seu Filho para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, Deus sabia de antemão
o sacrifício que Jesus Cristo teria que passar para se tornar o Salvador de todo aquele que nele crê. Deus amou a cada um de nós a ponto de dar a vida do seu próprio Filho para a salvação da nossa alma. Portanto, anunciar o Evangelho da salvação aos perdidos é uma prova de amor ao próximo e de amor a Deus acima de todas as coisas. É também um sinal de gratidão e de reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez por nós e pelo seu amor que nos foi revelado e derramado em nossos corações. O verso 10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o preço que o pecado exige é a vida, e esta vida foi a de Cristo Jesus por nós. Se Cristo não tivesse morrido por nós na cruz do Calvário, estaríamos condenados. Esta é a razão pela qual nós devemos anunciar ao mundo esta mensagem, que Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E o sinal do seu amor foi ele ter enviado o seu Filho como único e suficiente Salvador para morrer na cruz, para a salvação daquele que nele crê. Também em João, 1 João, capítulo 3, verso 23 e o verso 24, diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então, o desafio que nós temos é crer, Creiamos em tudo o que Cristo é, não somente para recebermos a salvação da nossa vida, irmãos, mas também para obtermos resposta das nossas orações. E nós precisamos orar não só pelos bens materiais e pelas bênçãos materiais que nós precisamos, e às vezes também pelas bênçãos espirituais, mas precisamos orar pela salvação dos perdidos no mundo inteiro. Precisamos orar para a salvação dos incrédulos do Brasil, daqueles que ainda não são crentes, que ainda não foram salvos por Jesus. Precisamos orar ao Senhor por eles. E isso é uma prova, isso é um sinal de que nós amamos uns aos outros, O amor recíproco impede que nossas orações sejam egocêntricas. Quando nós amamos, não há por que Deus não atender às nossas orações. Precisamos orar. Não só orar pedindo para Deus nos dar a salvação, e também não só orar pedindo para Deus nos dar bênçãos materiais, mas orar para que Deus salve os perdidos e os liberte da pena da perdição e da condenação eterna. Também no verso 24, quando fala de permanecer, a mesma palavra é usada lá em João 15, de 1 a 17, Aliás, de 1 a 10. Permanecer em Cristo exige obediência aos seus mandamentos, Então, quando alguém não obedece os mandamentos do Senhor, ele não tem como permanecer no Senhor, ele não tem como ser alguém a quem poderia honrar e louvar o nome do Senhor. Em João 15 ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, Aqui, se alguém não permanecer em Cristo, está fora do seu reino, e só permanece em Cristo por meio da obediência à sua palavra. Se alguém não obedece, não permanece nele, e se não permanece nele, não vai entrar no reino dos céus. E um dos mandamentos para permanecer em Cristo é amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar o próximo significa dar a ele, inclusive, irmãos, a nossa própria vida, se for necessário. Mas, obviamente, isto é no testemunho do Evangelho, é na entrega da vida para anunciar o reino da salvação, o mistério da salvação às pessoas. Se alguém não faz isso, e se alguém não sente no coração nenhuma razão, nenhum sentimento, nenhum motivo, nenhuma vontade de evangelizar o Brasil, ou de evangelizar o mundo, ou de evangelizar as pessoas, ou de ganhar alguém para Cristo, dificilmente esta pessoa pertence a Jesus, porque não tem como pertencer a Cristo sem obedecer o seu mandamento de amar o próximo. Outra referência que a gente tem aqui está no capítulo 13 de João, versículos 34 e 35,
né? Lá no Evangelho, não na carta, né? Capítulo 13, versos 34 e 35, que diz o seguinte: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, né? O mandamento de amor já existia, por isso ele diz, um novo mandamento já eu vos dou, né? O mandamento do amor, o mandamento para amar já existia, mas amar de modo sacrificial, como Cristo nos amou, isto é algo novo, né? Isto é algo novo, né? Este é o novo mandamento, né? Onde o parâmetro, qual é o parâmetro, né? É como a ti mesmo. Nós devemos amar o nosso próximo como nós nos amamos. E se a gente foi capaz de entender e compreender o Evangelho, entregando o coração para Jesus, porque queríamos ser salvos e não perdidos, nós devemos desejar a mesma coisa para as pessoas que não são crentes. E quando o verso 35 diz, nisto todos conhecerão, isto é, seu amor mútuo seria o argumento mais forte possível em favor da fé cristã, né? O amor cristão é o maior testemunho que uma igreja pode dar, que um cristão pode dar, que um crente pode dar aos perdidos. É o maior testemunho que ele pode dar de que ele é uma pessoa transformada, alguém que conheceu Cristo, alguém que tem Jesus, alguém que manifesta Deus na sua vida. É amar o próximo. E sem amor ao próximo, não tem o amor de Deus. Quem não ama o próximo não tem o Senhor, porque Deus é amor. No capítulo 6 ainda do Evangelho de João, versículo 29, diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A única forma, a única obra aceitável diante de Deus, se é que os homens podem fazer alguma obra, a única obra aceitável diante de Deus é o homem crer em Cristo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É aqueles que permanecem em Cristo, que amam Cristo, que obedecem os seus mandamentos, ele crê que Jesus Cristo é o único Senhor e é o único Salvador. A única coisa que o homem pode fazer por sua salvação é isto. Ele crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Salvador. E como esta pessoa vai crer se não houver alguém que demonstre a ele amor e compaixão pela sua alma, como Jesus Cristo demonstrou amor e compaixão pelas nossas almas. O capítulo 1, versículo 12 ainda do Evangelho de João, diz assim, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Aos que creem no seu nome. É isto que significa receber Cristo, né? Se você já recebeu Jesus no seu coração, você sabe o significado disto. Se você já recebeu Cristo no seu coração, na sua vida, você sabe qual foi a transformação que isto produziu em você. A vida que você tem. A alegria de uma vida regenerada e transformada. Como não desejar isso aos perdidos? Sem amor ao próximo, eu não vou evangelizar. Para eu evangelizar e para eu desejar a salvação dos perdidos, dentre eles, membros da minha família, meus amigos, conhecidos, pessoas estranhas que eu nunca vi na vida, eu preciso ter experimentado a nova vida que Cristo dá pela fé. Então, quando eu criei em Jesus, quando eu recebi como Senhor e meu Salvador, eu tive uma vida transformada. E se isso foi bom e modificou a minha vida, por que eu não desejaria isto para as pessoas? Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso. Porque isto é amor a Deus e amor ao próximo. É permanecer em Cristo. Se isto não estiver no seu coração, você não pertence a Jesus.
O capítulo 3 de João, verso 16 até o verso 19, um texto por demais conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus enviou seu Filho para ser o nosso Salvador. Mas muita gente prefere amar as coisas do mundo do que amar o Senhor Jesus. E eu pergunto aos irmãos, a quem os irmãos estão amando? O mundo ou a Cristo Jesus? Aqueles que amaram Cristo deixaram para trás o mundo e o receberam como Senhor e Salvador. E aqueles que amaram o mundo rejeitaram Jesus. E por que amar o mundo? Porque eles amavam as suas obras más. Por isso diz o texto sagrado, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os irmãos têm amado algo mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo? O que os irmãos têm amado mais do que amam a Jesus? Porque fazer missões, irmãos, é amar a Deus e amar o próximo. E deixar de fazer isto é amar as trevas, a escuridão, por causa das obras más que talvez estejamos praticando. Por que devemos, então, amar uns aos outros? Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Portanto, evangelizar os perdidos é uma prova de que amamos uns aos outros e amamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O texto lido, amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós seremos. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo o que ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Como não amar, irmãos? Como não cumprir o ID? Como não cumprir o mandamento? Como não obedecer? Deus só pode ser conhecido por aqueles que vivem seu amor, ou que vivem em amor. No entanto, não saberíamos amá-lo, nem seríamos capazes de amá-lo se ele não nos tivesse amado primeiro. Se ele não tivesse dado e derramado sobre nós o Santo Espírito dele, que nos abençoa e nos ajuda nesta missão, no cumprimento desta tarefa. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado ou amadurecido em nós. Em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você ama o próximo e ama o Senhor, e está revestido do Santo Espírito de Deus, então você vai obedecer esse mandamento. Ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos obedecer a palavra do Senhor, de amar uns aos outros e amar o Senhor acima de todas as coisas, porque Ele nos amou primeiro. Vamos ganhar almas para Cristo, irmãos, porque esta é a nossa missão. Deus abençoe os irmãos. Amém?